A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, com a graça de Deus, nós estamos em mais uma escola bíblica dominical para aprendermos juntos a palavra do Senhor. A escola dominical, como dizia o nosso querido e saudoso pastor Antônio Gilberto, é o povo de Deus, o povo do Senhor, no dia do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. E nós estamos felizes por iniciar mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical, o último trimestre do ano de 2023. E nesse trimestre, a revista de adultos, vamos estudar o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. É o comentário do pastor Wagner Gabi, que é pastor presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, e nós vamos estudar nesse trimestre 14 lições. Os 3 meses têm 14 domingos, então vamos ter 14 lições nesse trimestre estudando esse tema que é tão necessário e tão importante para focarmos a questão da evangelização, do discipulado, das missões transculturais, de tantas coisas que aí estão envolvidas. E hoje nós vamos estudar a lição de número 1, cujo título é A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. E nós vamos ter como texto áureo o texto de Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz: Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A verdade prática da lição diz que a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. E o texto bíblico em classe encontra-se no Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 28, os versos 19 e 20, e segundo Marcos, capítulo 16, do 15 ao 18. Eu quero convidá-lo para fazermos essa leitura. Se você tem um exemplar da Bíblia consigo e quer ler comigo, é bem-vindo. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, dizem: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, do 15 ao 18, diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse trimestre, portanto, nós vamos estudar focado nesse tema da missão da igreja de alcançar todos os povos. E a primeira lição fala sobre a grande comissão. A grande comissão é esse texto que está em Marcos, final do Evangelho de Marcos e final do Evangelho de Mateus, quando Jesus, após a ressurreição, após os 40 dias que passou com os discípulos, lhes deu a ordem de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. O texto de Marcos fala sobre o termo ir e pregar o Evangelho, e o texto de Mateus fala sobre ir e fazer discípulos, ou ensinar a todas as nações. Então é esse texto que nós chamamos de a grande comissão. E há duas coisas importantes que nós precisamos observar aqui. Primeiro, há o fato importante que a grande comissão ela foi dada a discípulos judeus que moravam na região de Israel, nas terras de Israel, e que conviveram com Jesus durante 3 anos e dias, mas eles receberam a ordem de ir pregar a todo mundo, de ir pregar a todas as nações. E não era algo que estaria circunscrito apenas à região onde eles estavam, mas eles deveriam espalhar-se pelo mundo levando essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, a salvação que Deus proveu para toda a humanidade
ela deveria ser espalhada pelo grupo de discípulos por todo o mundo, e cada discípulo teria a necessidade, a obrigação, o mandamento, a ordem de pregar esse evangelho a pessoas, de forma que essas pessoas, ouvindo, crescem, e não só que eles crescem, mas que também fossem ensinados a ponto de serem capazes também de repassar essa mensagem para outros e ensinar a outros. Ou seja, a tarefa da grande comissão não era apenas pregar, era fazer discípulos e treinar essas pessoas para serem capazes de também fazer discípulos. Aquele texto de 1 Timóteo 2, que Paulo disse a Timóteo, o que ele recebeu do apóstolo Paulo, deve confiar a homens idôneos que também sejam capazes de ensinar a outros. Essa era a grande comissão. A tarefa era fazer discípulos que fossem também capazes de gerar discípulos. E a igreja deveria formar isso, porque a ordem era alcançar todas as nações. E nós temos já uma base do Antigo Testamento sobre essa questão, quando nós lemos o texto da chamada de Abraão, Gênesis capítulo 12, Deus aparece a Abraão, estando ele ainda em Ur dos Caldeus, e o texto do capítulo 12 diz: o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua parentela, da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então perceba que já havia aqui uma necessidade de um deslocamento, de sair para outra terra. Abraão estava em Ur dos Caldeus, ali mais ou menos na região do Golfo Pérsico, onde hoje é o Iraque, e ele devia se deslocar, seguindo todo o curso do rio Eufrates, descendo, seguindo o crescente fértil, até a terra, então, terra de Canaã. E ele disse: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que aqui, na chamada de Abraão, já há uma indicação de que Deus estava separando Abraão, mas não apenas para abençoar a descendência de Abraão. Não apenas para abençoar Abraão e para a sua descendência. Há uma promessa tríplice aqui. Há uma promessa pessoal, Deus dizendo: eu te abençoarei, farei de você, Abraão, um homem abençoado. Há uma promessa nacional, ou para a descendência de Abraão, dizendo: far-te-ei uma grande nação. Mas há também uma promessa universal. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo 22, após o teste de Deus com Abraão, no que diz respeito ao sacrifício de Isaque, Deus renova essa promessa e acrescenta algo mais. Ele disse, o verso 16, Gênesis 22, 16, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Perceba que aqui há uma repetição, né? Deus dá uma promessa pessoal a Abraão, ou Deus reafirma a promessa pessoal, dizendo: deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente. A nação poderosa que Deus disse que ia fazer seria numerosa como as estrelas do céu, a areia da praia no mar, e possuirá a terra dos seus inimigos. E aí ele diz novamente: em tua semente serão benditas todas as nações. De novo, há uma promessa universal. Mas é interessante observarmos que Gálatas capítulo 3, quando o apóstolo Paulo faz a leitura dessa promessa feita a Abraão do ponto de vista universal, ele fala sobre Cristo, que resgatou da maldição da lei e que ele foi feito maldição para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios.
E aí ele fala no verso 16, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de um só, e a sua posteridade, que é Cristo. Aqui Almeida Revista Corrigida, outras versões diz assim, descendência. E aí ele diz, ele não disse as descendências, mas aos descendentes, mas ao descendente, porque falava de Cristo. Então, há aqui uma percepção clara, primeiro que Deus queria alcançar todas as nações, que a promessa não era apenas alcançar Abraão, dele fazer uma nação Israel e apenas servir de testemunho para que as outras nações vissem como era bom e abençoador servir ao Deus de Israel. Não, a ideia era que através desse povo israelita, através da nação de Israel, Deus trouxesse ao mundo, e de fato nós vamos ver, Israel é primeiro o povo do livro, ou seja, a Bíblia foi nos trazida por intermédio de Israel. O Antigo Testamento, que representa 3/4 do texto bíblico, é a Bíblia hebraica, e o Novo Testamento, ele foi escrito na sua imensa maioria por judeus. Nós temos casos de alguns que eram judeus e mãe judia e pai grego, mas de qualquer maneira todos estão inclusive dentro do contexto da terra de Israel. Então, inegavelmente, a Bíblia é algo que foi um legado de Israel, né? Que Deus usou o povo de Israel para nos trazer a Bíblia, o povo do livro. Mas, além disso, Israel nos deu Cristo, porque Cristo nasceu como judeu. O texto de 2 Crônicas 7,14, quando Deus disse o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está fazendo referência a Israel, o povo de Deus. E desse povo Israel veio Cristo, da descendência de Abraão, e sendo aquele a quem o apóstolo Paulo atribui a referência que Deus fez em Gênesis 22, dizendo ao descendente, e não aos descendentes, nele, nessa semente de Abraão, que era o seu descendente, seriam benditas todas as famílias da terra. Então está claro, desde o Antigo Testamento, que a ideia e o projeto de Deus era alcançar todas as nações. E por isso, Deus, após inserir no mundo Jesus Cristo como o portador dessa mensagem e ao mesmo tempo aquele que viria receber sobre si o castigo que daria a salvação e a redenção a todos os povos, visto que Jesus morreu por todos, agora ele manda que os discípulos anunciem essa mensagem a todos e disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aqui em Mateus 28, quando o texto fala fazer discípulos ou ensinar todas as nações, a palavra aqui, etnos, quer dizer exatamente povos, porque nações é algo que está restrito ao ponto de vista político. Tem a ver com limites geográficos também. Quando eu falo de Brasil, eu estou falando, como se dizia no passado, do Oiapoque ao Chuí. Já se sabe hoje que o Oiapoque não é mais o extremo norte, nunca foi o extremo norte do Brasil, mas se dizia do Oiapoque, o extremo norte, ao Chuí, o extremo sul, isso é terra brasileira. Mas é claro que nós não somos uma única etnia. Primeiro que o Brasil é uma miscigenação de povos. Aqui vieram os europeus, vieram os africanos, juntaram-se com os que aqui estavam e, na verdade, não veio o homem branco para o Brasil. Vieram as muitas etnias, né, de brancos, caucasianos, nórdicos e tantos outros que vieram para cá. Também não vieram para cá negros, vieram, na verdade, centenas de nações africanas, de muitos povos diferentes. Que o africano do Egito é um, o africano de Marrocos é outro, o africano do Sudão é diferente do africano de Congo ou da África do Sul. Então, na verdade, não dá para a gente juntar e dizer assim, é um único povo. Não, são muitos povos. E também encontraram aqui no Brasil centenas de nações indígenas.
E aí, é claro, aqui no Rio Grande do Norte, os potiguares, os xingus, os Yanomamis e tantos outros povos indígenas que aqui estavam. Logo, nós somos uma única raça no mundo, a raça humana, mas somos milhares de etnias, são muitos povos distintos. Não dá, inclusive, para a gente fazer aquela distinção achando que nós somos brancos, pretos e índios, porque não existe essa divisão exata, visto que, na verdade, nós somos centenas de etnias. Então, quando Jesus disse, ide a todas as nações, ele estava dizendo, ide a todos os povos. No Brasil, nós temos não só as nações indígenas, nós temos também quilombolas, nós temos muitas etnias de países que vieram para cá e temos várias colônias diferentes, né? Há cidades no sul do Brasil que praticamente todo mundo fala alemão, porque é uma colônia alemã e tantos outros. Da mesma forma, quando você vai para a Europa, você vê país basco querendo o povo basco querendo se tornar independente do restante da Espanha e Galícia, a antiga Tchecoslováquia, depois virou Sérvia e Montenegro, e é só para a gente entender que, na verdade, os limites geográficos e políticos não são o suficiente para marcar aquilo que chamamos de povos, porque existem povos que estão morando em países diferentes, mas que são o mesmo povo. Mesmo a colônia judaica, hoje se diz que a maior colônia de judeus do mundo hoje está em Israel. Há alguns anos atrás, a colônia americana era a maior concentração de judeus, mas houve muita migração para Israel e hoje Israel o maior volume, mas há judeus espalhados pelo mundo todo e eles são da etnia judaica. Ou seja, quando ele disse ide e fazei discípulos de todas as nações, ele nem sequer estava falando apenas de países, de limites geográficos. Ele estava falando de alcançar todos os povos de todas as etnias, falando todos os idiomas. Veja que grande desafio tem a questão dos idiomas, né? Há mais de 6.000 idiomas e dialetos no mundo. Nós já temos a Bíblia traduzida em parte ou em todo para quase 3.000 desses idiomas e dialetos, mas ainda falta muita coisa a fazer, porque a tarefa é que todos os povos tenham acesso à mensagem do Evangelho. Foi essa a mensagem que Deus deu, a ordem que Deus deu. E essa ordem foi dada a todas as pessoas. Há uma tendência equivocada de achar que missões são apenas as transculturais. Aliás, missões transculturais quer dizer apenas aquelas que vão para outros países. E aí nós pensamos que quem vai cumprir essa tarefa são apenas os missionários que nós enviamos. Então nós juntamos aqui meia dúzia de pessoas, enviamos para outros países, ficamos aqui orando, enviando recursos e dando algum apoio e dizemos, pronto, nós estamos cumprindo o ID de Jesus, que nós estamos alcançando os povos para quem nós estamos enviando missionários. Mas não é essa a ideia. Na verdade, Jesus disse, quando Jesus deu a promessa do batismo com o Espírito Santo e disse aos discípulos sobre isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele diz assim, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja, primeiro que aqui ele estava dando uma ordem a todos os discípulos. Ele disse, vocês vão ser testemunhas. Veja que nem é apenas pregar, porque alguém diz assim, não, mas eu não sou pregador, eu não fiz um curso de pregação, eu não fiz um curso de teologia, eu não sei como expressar com melhor clareza a mensagem do Evangelho. Mas Jesus nem disse que todos deveriam ser pregadores. Jesus disse, vocês vão ser testemunhas. E testemunhar é dizer daquilo que nós temos visto e ouvido.
E ele disse que eles fariam isso de forma concomitante em toda a Judéia e Samaria, em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, olhando geograficamente para o que Jesus estava falando, ele estava dizendo, alguns vão pregar em Jerusalém, onde estão, porque a ordem foi dada exatamente ali, em Jerusalém, então, ou nos arredores, né? Betânia é o lugar onde Jesus foi assunto aos céus, 5 quilômetros de Jerusalém. Então ele disse, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, ou seja, preguem aqui onde vocês estão, trazendo para os nossos dias hoje na sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua família, na sua repartição, na sua escola, ali você vai ser testemunha. Aí ele disse, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Judéia e Samaria eram as províncias romanas vizinhas. Então Jesus estava dizendo, preguem na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, na sua repartição, mas pregue também nas cidades vizinhas, nos estados vizinhos, dentro da sua nação, do seu país e aonde você puder alcançar. E até aos confins da terra, ou seja, vão às outras nações, a outros povos e preguem também. Veja que dentro do Brasil, então nós podemos pregar na nossa cidade, no nosso bairro, aonde nós estamos, também podemos pregar aos indígenas, aos quilombolas, a outras tribos, né? Tribos urbanas, inclusive, que se formam pelo agrupamento de pessoas em torno de um propósito comum, e nós podemos alcançar esses também. Mas também podemos alcançar outros estados, outras nações e até aos confins da terra. De maneira que a grande comissão tem a ver com esse objetivo de levar a mensagem do Evangelho a todos os povos e fazer com que todos possam ser alcançados. E o pastor Gabi põe aqui 3 aspectos importantes. Primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda a criatura. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-se fiéis seguidores de Cristo. Terceiro, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por meio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Eu até acrescentaria aqui, dentro desse terceiro ponto, a necessidade de treinar os discípulos para que sejam capazes de formar novos discípulos. Então, a mensagem, se a gente pode trabalhar aqui em 3 pontos, seria proclamar o Evangelho, discipular e formar os novos discípulos, integrá-los espiritual e socialmente na igreja para que possam crescer e treiná-los para que possam ser capazes de formar novos discípulos. Esses são os objetivos da grande comissão que precisam ser trabalhadas. De maneira que, claro, nem todos terão a oportunidade de ir às nações, mas todos têm a tarefa de pregar o Evangelho. O ID foi dado para todos. No afã de valorizar as missões transculturais, algumas pessoas no passado diziam assim, missões são feitas com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Ele estava dizendo que para as missões transculturais, para ir a outros povos, para ir a outras nações, para ir além fronteira, alguns iam e os pés dos que iam estariam aí nesse projeto. Mas para eles irem, precisavam ser enviados e sustentados. Primeiro, com o apoio em oração espiritual, e aí os joelhos dos que oram, pelos que vão, e também pelo sustento financeiro e o aporte que eles precisam, e aí as mãos dos que contribuem. Tudo certo, nada errado nessa afirmação quando falamos daqueles que vão a outros povos. Mas o fato de eu orar pelos missionários que estão em outras nações, de eu contribuir para o sustento desses missionários que foram enviados, não me exime da ordem que Jesus deu de ir e pregar o Evangelho. Porque enquanto eles vão aos confins da terra, os missionários,
nós vamos pregar em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria. Ou seja, só tem um jeito de ir, é indo. E todos precisamos cumprir essa ordem de Jesus, que deu a tarefa à igreja de sermos testemunhas. É claro que há barreiras, há desafios quando nós pensamos em ganhar outros povos. Há a questão dos idiomas, né, da língua que precisa ser aprendida, há a questão dos costumes e dos hábitos de cada povo, há a questão, inclusive, de barreiras políticas, né? Hoje nós temos vários países do mundo onde é proibido pregar o evangelho. Há o grande desafio da China, da Coreia do Norte, do Afeganistão, da Eritreia, de outros países onde é difícil a penetração da mensagem do evangelho. O bloco comunista já foi um grande desafio ainda maior, mas o fato é que nós conseguimos chegar até países. Há missionários pregando no Afeganistão, no Butão, na Coreia do Norte, no Japão, na China e em todos os outros lugares. Mas o fato desses missionários estarem lá não tira da igreja a responsabilidade de alcançar outros povos, inclusive dentro do seu próprio território. Como aqui no Brasil nós temos trabalhos realizados em missões que alcançam povos indígenas e quilombolas e tribos urbanas e coisas assim. E todos nós, na igreja, somos chamados a participar disso, a nos envolver, contribuir com a obra de missões, orar pelos missionários, mas também ser testemunha aonde nós estamos. Deus pôs você lá na repartição onde você trabalha, para que a graça de Cristo alcançasse aqueles que estão lá nessa repartição. Deus pôs você lá na universidade onde você estuda, para que o evangelho da graça seja anunciado lá entre os alunos, os colegas que estão na universidade que você estuda, na escola que você estuda, na faculdade onde você está. Isso quer dizer, todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. E o que é mais interessante, quando nós lemos primeiro a ordenança de todos devem ir, depois a tarefa de ir e fazer discípulos. E depois, quando nós lemos Marcos 16, nós vimos que Deus não nos deu apenas uma ordem, dizendo vão e façam, e ele ficou sentadinho lá, só esperando os discípulos ir e fazer. Não, o texto de Marcos 16 diz assim, quando Jesus disse, ide por todo mundo, e ele disse assim, esses sinais seguirão aos que crerem. Eu, meu nome, pegarão nas serpentes. E então ele primeiro deu promessa de que o poder espiritual para anunciar seria algo que estaria presente na vida dos discípulos. Mas eu acho mais interessante ainda é o final do texto que diz que eles tendo partido, o verso 20 de Marcos 16, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Veja, 3 coisas importantes aqui. A primeira, Jesus disse, ide, que eles deveriam ir. E o texto diz que eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Então Jesus disse, vão, e eles foram. Segundo, Jesus disse, há sinais que seguirão. Esses sinais, eles seriam uma forma sobrenatural de confirmar aquela palavra. E Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Jesus estava dizendo que esses dons espirituais, esses sinais espirituais, sobrenaturais, acompanhariam a mensagem do Evangelho. E aí o texto diz que quando eles foram, a palavra que eles pregaram foi confirmada com os sinais que se seguiram. Ou seja, Deus prometeu que se eles fossem e pregassem, esses sinais aconteceriam. Eles foram e pregaram e esses sinais de fato aconteceram. E a terceira coisa é que diz que
cooperando com eles o Senhor. Ou seja, Jesus não disse vão e nos deixou ir sozinhos. Ele vai conosco. O próprio Espírito Santo, que é quem convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo, é o que atua na obra da evangelização. Ele não só causa o convencimento que gera o arrependimento na vida do pecador, mas é também ele que salva, porque a igreja não salva, a igreja apenas anuncia a mensagem salvadora. E Jesus disse, vão e preguem, quem crê e for batizado será salvo. Então, aquele que recebe a mensagem, crê. E aí, Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo explica como funciona essa dinâmica da pregação, e ele disse, como pois invocarão, o verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aí ele disse, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então ele está dizendo que quem crê e for batizado será salvo. E aí ele explica como é que a coisa funciona, porque ele diz exatamente que aquele que crê, o verso 9 diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Crer é crer no coração. Confessar é com a boca, e o batismo a que Jesus se referia era, na verdade, uma confissão pública de fé, como aconteceu com Filipe, indo, segundo a ordem que lhe foi dada para a estrada de Gaza, que descia para Gaza, e ali encontra um estrangeiro, o mordomo de Candace, rainha dos etíopes. Então, Filipe, um judeu, encontra um etíope, um africano, que ia a Jerusalém, muito possivelmente um prosélito, porque se ele ia adorar em Jerusalém, era alguém convertido à fé judaica, e ali Filipe fala de Jesus para aquele homem. E aí, ao ver a água, ele disse, aqui está a água, o que impede de eu ser batizado? Se você crê, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. E aí o batizou. Perceba que aqui fala de crer no coração, anunciar a mensagem, ser convencido pelo Espírito Santo, crer no coração, confessar publicamente e ser batizado como confissão pública. É essa a grande mensagem do Evangelho e é disso que trata a grande comissão. Então, todos nós somos desafiados a ir e evangelizar, a pregar o Evangelho, a sermos testemunhas do Senhor e fazer discípulos de todos os povos. Uns vão ganhar povos africanos, outros vão ganhar povos quilombolas, indígenas, outros vão ganhar povos, seus vizinhos, vão ganhar seus familiares para Cristo. De maneira que todos devem cumprir a grande comissão. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 9 de Romanos, dizendo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque a mim é imposta essa obrigação. Então, foi uma ordem que Deus deu a toda a igreja, dizendo, vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos atentar para isso, para que todos nós fomos enviados nessa tarefa especial. Nem todos vão fazer a missão a outros idiomas, em outras línguas, em outras nações, mas todos foram chamados para fazer com que isso seja algo que alcance todas as pessoas. E como já disse, Deus pôs você lá no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, para que eles possam ser alcançados pela mensagem do Evangelho. E ao longo desse trimestre, nós vamos estudar várias lições sobre isso. A lição 2 fala sobre a origem da missão na natureza de Deus. A lição 3 fala sobre a base disso no Antigo Testamento. A lição 4 fala sobre a aplicação disso no Novo Testamento. A lição 5 vai mostrar como a visão pentecostal absorveu essa questão das missões mundiais. Aí a lição 6 vai nos alertar para a necessidade de orar e contribuir para que as missões
transculturais possam ser feitas, a responsabilidade com os missionários e tantas outras lições até a lição 14, que vai falar sobre o prazo que nós temos para cumprir essa missão, que é a volta do Senhor Jesus, e nós precisamos pregar a todos o Evangelho. Eu quero incentivar a cada irmão, cada irmã que nos assiste, que não perca as aulas nos próximos domingos sobre esse tema que é tão necessário e importante. De preferência que você vá à igreja e participe da escola bíblica dominical de forma presencial, porque ali há não só um professor transmitindo um ensinamento, mas há também a oportunidade de trocar ideias, de tirar dúvidas, então a interação que acontece na sala de aula. Mas também quero convidá-lo para continuar acompanhando os nossos vídeos e as nossas aulas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva no canal, marca o sininho para ativar as notificações, de maneira que você possa ser avisado quando novos vídeos forem postados no nosso canal. E também quero pedir que você nos ajude, que essa mensagem possa alcançar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos, envie para outras pessoas, de maneira que você também estará fazendo missões dessa forma, nos ajudando a alcançar a nação digital, né? a etnos digital, os povos que podem ser alcançados através dos meios digitais, das redes sociais, e também isso é uma forma de fazer missões. De maneira que nós estamos aqui falando do Evangelho, produzindo material, e você pode nos ajudar compartilhando esse material com outras pessoas para que outros também possam ser alcançados através dessa mensagem. De maneira que cada um fazendo a sua parte, nós todos participantes do corpo de Cristo, que é a reunião de todos os salvos da terra, vamos cumprindo o ID de nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo valer aquilo que foi a grande comissão, a ordem de Cristo para que todos preguem o Evangelho a toda criatura, e nós seguimos fazendo esta grande comissão, ou cumprindo com essa grande comissão, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que Deus continue abençoando a tudo aquilo que você pôr as mãos para fazer, e acima de tudo, entenda que a bênção e a prosperidade de Deus na sua vida não é apenas para você desfrutar disso, claro que também é, mas é também para que você possa compartilhar com outras pessoas, investir na obra de missões, investir naquilo que é a tarefa da igreja de fazer discípulos, de maneira que todos possamos cumprir com a grande comissão, o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, porque a Bíblia diz que todos nós haveremos de prestar contas ao Senhor. Os salvos, após o arrebatamento, vão se encontrar no tribunal de Cristo para prestarmos conta. E ali eu quero ouvir do meu Senhor as palavras que Jesus disse na parábola, dizendo: bom está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. São as palavras que eu espero ouvir do meu Senhor. Se eu for fiel e fizer a obra do Senhor com dedicação e cumprir o ID e a grande comissão que Ele me deu, nós seremos não só cumpridores dessa mensagem e vamos alcançar muitas pessoas tendo a oportunidade de conduzi-las a Cristo, mas receberemos dele também o galardão que Ele nos prometeu. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo. Fiquem todos na paz do Senhor.